estou aqui totalmente submetido às 14 epístolas como prisma da tua palavra, ao evangelho da graça como ciência que explica a Bíblia. Sou o que sou, pela tua graça, usa-me e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Deus seja louvado. E nós vimos na semana passada que foi o eixo, o entre-eixo desse livro, que é o subtema do tema do livro, barro nas mãos do olheiro. E comecei dizendo, ame-se, porque se você se amar demais, você vai amar a Deus demais, você vai amar ao próximo demais. E demais não é que seja excesso, demais é com intensidade, com a maior intensidade que você possa, nunca excesso, todo excesso é reprovável. Nós temos um princípio ativo chamado dom da fé, aquele lá de Efésios 2:8, que compõe uma característica lá no Éden, antes do pecado, de um formato, mesmo em barro, visto com perfeição por Deus, porque o pecado não havia entrado. Foi isso que Cristo consumou na cruz do Calvário. Essa que é a oportunidade que no barro dos salvos vai atingir, o dos ímpios não vai. Paulo fala isso aos romanos, ele diz, Deus suportou com longanimidade vasos de ira. Vaso, e agora? Então, entendemos muito isso, tem muita coisa aqui que eu poderia dizer, lá, quando o Senhor preparava homem e mulher, ele disse a imagem e semelhança. Então, depois vem, através da prática do pecado que Adão, você sabe que eu estava vendo o seguinte, Deus falou para Adão, antes de gerar Eva, já sobre a árvore da vida, sabia? Quer dizer que se Eva comesse a maçã quietinha lá, de repente não levasse para Adão, hein? Olha, Denise, arrumei um jeito de culpar as mulheres, né? Olha, se você quiser procurar, por isso que não é bom você ficar conjecturando com a Bíblia Sagrada muitas coisas, não. Acredite na revelação da graça de Deus, receba e pronto. Minha mãezinha falava, não procura chifre em cabeça de cavalo, não é verdade? Então, irmãos, eu acredito piamente nessa organização espiritual, isso é coisa de Deus. Se você for lá ler Efésios, você vai ver, mas seria injustiça? Não há injustiça. Predestinação não é uma questão de justiça, não é uma questão de justiça nem de injustiça. Allan Kardec se desviou nisso, ele disse, olha, reencarnação é uma questão de justiça, e predestinação é injustiça. Não, predestinação é uma questão de amor. Se você for lá em Efésios, você vai ver ele dizendo assim, e em amor nos predestinou. Sabe? É uma questão de amor. Amor e pronto. Existiu essa organização espiritual e graças a Deus que eu acredito nisso. Faça uma forcinha para você acreditar que você é um barro bom. Diga, eu sou um barro bom. Só depende de você, irmão. Se você caminhar na vida espiritual, o seu barro vai ser privilegiado, a tua carne vai ser privilegiada. É como eu digo sempre, quando Paulo disse em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, eu digo, é como você colocar o Espírito no volante do teu carro. A carne vai de carona, e aí é só bênção. Então, é muita coisa, eu poderia aqui voltar com você, com certeza, foi maravilhoso o nosso estudo, mas hoje nós entramos no capítulo 6, que eu até inicialmente imaginei que daria para fazer o capítulo 6 e 7 hoje, mas quando eu comecei muito cedinho, era acho que 4 da manhã, 4:10, quando o Senhor me despertava, quero dar uma dica para você, eu estou me reprogramando, eu estou começando a dormir, até depois vou antecipar o horário das nossas reciclagens das sextas-feiras, que eu faço às 10 horas da noite, vai passar para as 9. Nessa eu vou avisar, na outra que eu fizer, já vou passar para as 9 da noite, às sextas-feiras. Por quê? Porque eu vou me reprogramar, estou me reprogramando para tentar
deitar tipo às 10, 10h30 eu já ir dormindo, para quando chega 4, 5 horas da manhã eu já acordo numa disposição tremenda. Então o seu dia rende muito mais. É aquilo que o apóstolo sempre diz para a gente, é um horário de silêncio, que a gente consegue meditar mais. Então é muito bom. Não que você não acorde 4, mas se você conseguir programar para deitar 11 horas da noite, você acordar 6 horas da manhã, você está com 7 horas de sono. Não adianta. Quem tem mais de 50 anos dizer que dorme mais de 6 horas é difícil. A gente dorme menos mesmo. É muita coisa na mente, na cabeça, normal. Você dormir 6 horas bem dormidas, está ótimo. Quem está falando isso para você é alguém que estudou. Eu sou psicanalista clínico, né? Terapeuta holístico. Estudei bastante sobre isso. 6 horas de sono bem dormidas são suficientes. Dormir 8, melhor ainda, mas pelo menos 6 horas. Então, ó, se você deita, consegue dormir às 11 da noite, às 5 da manhã você vai acordar e você vai ver como o seu dia vai render, e você vai ter esse tempinho que ainda os passarinhos estão cantando, não tem muito barulho, dá para você meditar, dá para você orar, e é isso que tem acontecido comigo. Hoje, bem cedo, o Senhor falava muito ao meu coração, nessa questão da bênção da amizade, sabe, a bênção da amizade, e que bênção, que bênção. Esse subtema começa aqui na página 75, e o apóstolo Miguel Ângelo já começa dando, né, praticamente como se fosse um testemunho, né, glórias a Deus, a minha gratidão a Deus pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, tantas experiências, né, e a oportunidade que ele me dá de estar aqui, reproduzindo isso, eu fico impactado. Quando eu começo a fazer as minhas releituras desse livro, que eu já li algumas vezes, e essa madrugada lia de novo, que experiência, o apóstolo viajou, e depois de muitos anos, que ele estava sem ver um casal em Portugal, ele narra esse fato aqui, e tinham sido grandes amigos, né, do passado. Quando ele chega lá, viu que não tinha mais nada a ver, que na verdade não eram amigos coisa nenhuma, até porque eram pessoas do mundo, não é? E teve outras experiências negativas, fala sobre outras situações aqui, e eu me apeguei muito quando ele diz aqui na página 78, ele diz aqui: para mim a amizade é o primeiro passo para o amor, o primeiro degrau de uma escada muito alta, que nos leva ao conhecimento de Deus. Também cheguei a uma conclusão muito séria: uma amizade, por mais rija, que eu acredito que ele tenha usado essa palavra aqui, por mais dura, por mais forte, por mais consistente, ou de rigidez mesmo, acredito que seja, quando não cultivada, nutrida, aquecida, termina por esmorecer e sumir. Não podemos amar nossos irmãos, nossos semelhantes, nossos familiares, se não construirmos elo a elo o vínculo da amizade. O que é amizade? Aí ele diz: amizade é estima, é apreço, é consideração. E eu acrescento aqui, eu digo, é cumplicidade. Amizade é cumplicidade. Ele diz, é ser aliado, sabe? Especialmente nos momentos difíceis. Especialmente nos momentos difíceis. É necessário que seja um apreciador, um cooperador, um defensor. Se você tiver depois tempo, conseguir, né, Deus confirmar no seu coração, visite o nosso canal de missões lá na playlist, Toque de Graça, são vídeos com 10 minutos, que eu falo sobre posturas que só aqueles que são imitadores mesmo, aqueles que são alinhados com você, sabe, na visão espiritual, é que vão prevalecer e permanecer nesse eixo, nesse elo. Então, eu estou fazendo essa conexão aqui para dizer a você uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, graças a Deus por esse ministério. Assim que eu cheguei aqui, com a minha aplicação aos estudos, a buscar, a receber aquilo que vinha do altar, uma das primeiras coisas que Deus me mostrou que eu estava errado, é que no mundo eu tinha aprendido assim: olha, Deus nos deu a família, nós temos que aturar, porque a família, Deus quem nos dá, Deus quem escolhe para nós, agora os amigos a gente escolhe. E eu falava, então, eu tenho que escolher os amigos.
sem uma visão espiritual, pois eu aprendi que sem a visão espiritual eu não quero nem amigos, irmão, desculpe. Eu aprendi que eu dou glórias a Deus pela família que Deus escolheu para mim, e dou glórias a Deus pelos amigos que Deus escolheu para mim. O salmista disse, os notáveis, são eles os notáveis sobre a terra, então eu quero amigos que sejam amigos de Deus. Você sabe que Abraão foi visto como amigo de Deus. Olha que bênção. Então, o amigo é o quê? Você ser visto por Deus como amigo dele, né? Nessa questão de relação humana, é você fazer aquilo que agrada a ele. É você ser um cúmplice daquilo que vai alegrar o coração de Deus. O profeta disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o amigo que não para só nessa palavra amizade, que é o amigo que tem que ser escolhido. Sabe aquele feijão que vem da fazenda? Essa semana aconteceu isso comigo. Nós recebemos um feijão daquele mulatinho, veio da fazenda, uma delícia. Só que quando eu estava comendo, degustando, veio uma pedregulho, da mesma cor do feijão. Sabe, porque tem ali toda uma química em volta e tal. A minha esposa falou, ai meu Deus, é que esse veio da fazenda, eu realmente tinha que ter catado, escolhido com mais cuidado. Pois eu vou te dizer, dentro da igreja você tem que ter mais cuidado ainda. Você escolha seus amigos, escolha os seus íntimos, como se você estivesse escolhendo o feijão. Amigo que não é amigo é pior que pedra no feijão. Quebra dente. Tem que ser muito bem escolhido. E nós na carne, nós não temos condições de escolher nada, irmãos. É isso que eu quero te dizer. Por isso que eu quero hoje os amigos que Deus escolheu para mim. E para isso eu tenho que andar no Espírito, para eu escolher os amigos de uma maneira espiritual. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos, irmão, você imagine. Que fera, hein? Nunca queira achar um urso desse na tua frente, do que o insensato na sua estultícia. Vamos lá, tem mais. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo. Ama o amigo. E na angústia se faz o irmão. O interessante é que esse texto vem trazendo uma rota das formas enganosas que nós vamos vendo aí. Você não pensou em diversas situações que eu também pensei? E quantas vezes a gente se deixa levar? O apóstolo mesmo disse aqui, quantas vezes? Quantas vezes? E aqui ele diz faz uma colocação, diz assim, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Agora, veja que ele faz uma colocação aqui de amigo e irmão, que na verdade, aqui no capítulo 18 depois, ele explica, quem é esse que, além de amigo, que ama o tempo todo, é irmão na angústia? Ele não está falando do irmão carnal, não, do irmão da nossa família, da árvore genealógica, não, irmão. Senão Caim não matava Abel. O pecado, o filho do diabo, a semente da perdição,
Estava ali do mesmo ventre. Você acha que Caim e Abel foram amigos alguma vez? Você acha que Jacó e Esaú foram amigos? Não foram. Já no ventre, diz que eles lutavam. Tinha uma guerra no ventre. Vai lá em Romanos que você vai ver isso. Então, o capítulo 18, versículo 24 de Provérbios, ele diz assim: o homem que tem muitos amigos, viu? Cuidado, pode esbarrar com aquela ursa que foi roubada da mãe. A mãe chega, pode esbarrar com uma pedra no feijão, quebra o dente. Muitos amigos. O dinheiro sem sabedoria. Ih, dinheiro que chama o poder, que chama sexo, que chama os prazeres do mundo. Eu já conheci tudo isso, irmão. Nem vou ficar falando aqui, ingloriamente confesso. Sabe aquelas coisas que Paulo não escreveu, João não falou, Paulo não falou, João não escreveu? Por aí. Ele diz, mas, amigo, é aquele ali do versículo. Ama o tempo todo e na angústia se faz o irmão. Ele não foge na angústia. O amigo mais chegado do que um irmão. Esse é o amigo que Deus nos dá. É aquele que é amigo de Deus. É aquele que é bênção. Esse é o amigo que nós queremos. Olha um áudio que eu separei para a gente escutar. Coloca bem alto, por favor, para os irmãos da internet captarem. A diferença de amigo para colega é a seguinte: colega tem interesse no que você tem, amigo tem interesse no que você é. Colega está com você por aquilo que você dá, amigo está com você por aquilo que você é. Colega frequenta a tua vida tentando tirar alguma coisa de você, amigo frequenta a tua vida porque tem interesse no teu sucesso. Sabe qual é a diferença de colega para amigo? Colega fica triste quando você conquista, amigo tem prazer na tua conquista. Colega coloca o pé para você não avançar, amigo te empurra para você conquistar. Sabe qual é a diferença de amigo para colega? Colega te bajula com falsas palavras e não fala o teu erro, não te confronta, não quer tua melhora, mas amigo te fala a verdade, te coloca no canto, te mostra a realidade e te conduz na vereda da justiça. Vai lá. Colegas você vai ter muitos, falsos amigos. Tem gente que diz assim, amigo é aquele que dá o ombro para você chorar. Está aqui o meu ombro, meu irmão. Não é para você chorar, é para tentar te ajudar a nem chorar. Se chorar, tudo bem, mas o ombro do amigo, ele chega antes, ele se esforça para você sequer precisar chorar. Sabe? Então, o apóstolo aqui na página 79, ele diz assim, é urgente, é necessário que meditemos sobre o maravilhoso dom da amizade. A igreja precisa entender que não basta encher o santuário, preencher centenas de bancos vazios. Que revelação, graças a Deus que nosso apóstolo já percebeu isso há algum tempo, né? Que bênção. Não basta encher o santuário, preencher centenas de bancos vazios, cantar, exultar ao Senhor e depois retornar cada um à sua casa, esquecido daquela multidão de pessoas, pensando unicamente em si e no seu pequeno mundo. Há necessidade de que uns se entrosem com os outros, se busquem, se procurem, se telefonem, se interessem por vidas de forma recíproca. Esta palavra é chave, hein? Essa palavra é chave. Quem aqui tem pelo menos 3 amigos na igreja? Levanta a mão. Está vendo? Mas se você num culto de uma maior aí perguntar, muita gente não vai levantar a mão. Será que a pessoa não encontrou pelo... Eu sei que é difícil, tá? Eu nem pedi mais que 3. Né? Mas será que alguém aqui dentro não encontrou pelo menos 3 amigos? Desses amigos mais chegados que irmãos. Graças a Deus, eu tenho uma dezena deles por aí. Não dá para contar nos dedos. Graças a Deus.
Começar pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo. Ah, meu Deus, que amigo. Como eu agradeço a Deus pela vida do nosso apóstolo, o anjo das nossas vidas, essa bispa Rosana, pessoas generosas, a família apostólica, sabe? Muitos, graças a Deus. Cada um de vocês aqui, a cada terça-feira, juntos, são pessoas tementes a Deus, né? Muitos outros, que eu não vou aqui ficar citando nomes para não, né, magoar ninguém ou citar nem positivamente nem negativamente, que eu poderia fazer uma relação tranquilamente. Mas é isso que eu quero fixar com você aqui. Existe uma bênção da amizade, mas existe um risco também. O apóstolo diz, ele termina aqui dizendo, forma recíproca em amor real e em intercessão diante de Deus. Lembra do que eu falei aqui? Eu vou até abrir a minha Bíblia, que tem muito tempo que eu não leio esse versículo. Efésios, capítulo 6, versículo 18, diz assim, com toda oração e súplica. Como é que nós usamos a nossa armadura? Ele diz, com toda oração e súplica. Para mim é como se fosse uma peça de arremate, sabe? Não sei quem aqui já viu fazer no meu tempo, acho que os carros hoje nem sei mais se são assim, antigamente, no tempo do Fusca, do Chevette, né? Tinha a embreagem, dava muito problema de embreagem, né, Joãozinho? Aí a gente ia lá fazer a embreagem, tinha uma peça chamada colar da embreagem. Era a última peça. Se o mecânico não ajustasse aquele colar corretamente, logo a embreagem quebrava de novo, não era isso? Era a peça-chave. Essa é a peça-chave de arremate. Ele diz aqui no versículo 18, do Efésios 6, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os seres humanos. Todo mundo é filho de Deus. Não, irmão. Não, Denise. Por todos os santos. Por todos os santos, pelos 2/3, e por aqueles que dão fruto, por aqueles que obedecem, por aqueles que se identificam conosco, por aqueles que entram na intimidade, que só o eixo espiritual, o barro nas mãos do oleiro, atinge, que é o ápice da revelação da graça de Deus. Então, aqui depois na página... Ele continua falando aqui bastante, o apóstolo, depois vale a pena você olhar isso no livro, a hora não me espera, né? Vamos aqui para a página 81. Ele diz assim, a amizade deve ser o menos ortodoxa possível, o mais livre e franca, capaz de suportar fraquezas, de abrir os olhos, advertir, avisar, trocar ideias, planos, sonhos e opiniões. Isso é intimidade. Que também você não pode. Olha, irmãos, convivência com todos, comunhão com poucos. Muito tempo eu não falo isso aqui. E o apóstolo depois diz assim, gente pobre de espírito. Pobre de espírito. Meu amado, se você identificar uma pessoa pobre de espírito, você vai amar, interceder e ensinar, mas não honre. Não é para honrar, hein? Já vou explicar isso para você. Amar é uma coisa, honrar é outra. Convivência com todos, comunhão com poucos. Aí o apóstolo dá um outro, agora ele traz um bom testemunho aqui na página 82, ele diz assim, ao regressar de minhas férias na Europa, onde fui rever a família, quanta alegria senti ao descer do avião e tal. Aí ele diz, agora eu estava ali entre pessoas da minha convivência, pessoas que realmente eu tinha essa afinidade, me sentia amado. Então, voltando a casa, depois de longa separação, os braços abertos a receber-me, a amizade desenhada nos rostos alegres, a agasalhar-me, que bênção. Se você conseguir estabelecer essa conexão com uma pessoa, isso tem que ser recíproco. Se houver reciprocidade de intimidade, confiança, lealdade, afinidade,
São pessoas que um tem que olhar no olho do outro, ser franco, ser sincero, ser verdadeiro, falar o que tem que falar com o outro. Se precisar corrigir, tem que corrigir. Tem que ser intenso. Uma amizade verdadeira, Olendina, ela é intensa. Nada quebra isso. Ela é intensa. Aliás, eu não sou um leitor de filósofos e pensadores, não sou. Eu pego umas coisas ou outras, não tenho tempo para isso, eu leio mesmo a Bíblia e os livros do apóstolo Miguel Ângelo. Mas eu tenho muitos pensamentos de Fernando Pessoa que eu me identifico, e um deles é esse. Né? O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. Então, os amigos mesmo, sabe, você vai ver que as coisas são intensas. E às vezes você até por um motivo ou por outro acaba ficando um período longe. Se aqueles amigos lá da Europa, do apóstolo, tivessem sido amigos verdadeiros, aquele momento separado não significaria nada. Já não aconteceu isso com você? Olha, vocês precisavam ver quando eu vi o nosso Miguel Ângelo Júnior, né? Que quando voltou, um período aí estava longe, mas nos encontramos ocasionalmente, antes dele voltar para o Brasil, mas ele teve um momento aqui, e nos encontramos assim, sem querer, no shopping. Meu irmão, foi uma corrida de abraço, uma coisa que vocês não imaginam. Apesar das circunstâncias, das situações ministeriais, mais uma amizade verdadeira. Isso está lá no cantinho do coração. Sabe, agora ele voltou, está aí, desculpa estar falando assim, né, filho do nosso apóstolo, querido, se eu falar nele, eu começo até a chorar, em qualquer um da família, que eu tenho um carinho tão especial. E eu vou te falar, hoje a gente não está tão próximo, porque tem essa questão, né, doutrinária, ainda estão aí desintoxicando dessa lei, porque a lei intoxica mesmo, desculpe aí, pronto, falei, né? Mas eu sei que tem um coração, uma semente, uma amizade, uma força disso aí, que quando a gente se encontra, meu irmão, é abraço, é brincadeira um no ouvido do outro, como a gente sempre foi. É amigo mais chegado, não tem outra conversa. É um entrar na frente do revólver para o outro mesmo se aparecer, eu tenho certeza disso. Sabe como é que é a história? É disso que eu estou falando, irmãos. Coisas muito intensas nós já vivemos. Você está entendendo? Mas tenho cada história intensa aqui, talvez com cada um, que eu vou te falar, meu irmão. Deixa eu falar de um que me vem arrepios espirituais. Eu tenho que falar, porque a esposa dele está aqui hoje, a viúva, né, nossa Creuza, a bispa Creuza. O bispo Eleir, até hoje eu tenho lá o kit de ceia, até hoje eu tenho a gaita que o Eleir me deu, porque eu elogiava que ele gostava de gaita. Olha, estou com arrepios espirituais aqui, que o nosso bispo Eleir já descansa no seio de Abraão, né? Mas, sabe, a Dorinha, quase que sou tomada em mistérios aqui hoje, a nossa pastora Dorinha, que hoje, né, no momento do culto de terça-feira, eu cheguei a brincar com a Gildinha, com a Nilza, eu falei, vocês não me morram numa segunda para ser enterrada na hora do culto na terça, pelo amor de Deus, não façam isso comigo, vocês não imaginam, eu estou aqui ministrando o culto, bem cedo eu falava, bispo Barbosa, tem alguém da igreja? Porque não pode uma pastora, uma pessoa que doou a sua vida no ministério, toda hora alguém que se sentisse mal no culto, a Dorinha estava lá, agora tem que ter alguém, uma representatividade da igreja. Eu não podia, eu estava aqui no culto, que dor, irmãos. Eu falei, meu Deus, que provação, né? Até nisso. Pelo amor de Deus, irmãos, por favor, não sei se quem de nós aqui vai primeiro, mas vamos combinar da gente não morrer na segunda, né? Vamos pedir aos familiares que o funeral, o sepultamento seja tarde. Vamos combinar isso logo, por favor? Né? Porque me dói. Quantas expressões, quantas vezes a Dorinha falava, bispo, passa aqui para pegar o dízimo, eu não estou podendo ir na igreja, mas passa aqui. Meu irmão, que ligação. É isso, eu estou aqui, eu sou o Daniel, estou aqui para você com o meu coração, dizendo, eu amo vocês e estou aqui para amar, interceder e ensinar, contem comigo, eu quero ser para vocês um amigo mais chegado que um irmão, pelo amor de Deus. Amor de Deus, bispo, você não olha tanta frustração, o apóstolo teve, o apóstolo Paulo teve, Jesus teve, poxa,
Quem foi que traiu Jesus? Tesoureiro da campanha dele. Às vezes eu mexo um pouco nessa área na igreja, às vezes fico até assim, opa, espera aí. Né? Sai espírito de Judas, porque eu vou te falar, meu irmão. Temos que ter muito cuidado, porque nossa língua coça, nosso ouvido coça, às vezes para a gente falar uma coisa da nossa liderança, não, pode não. Mas quantas frustrações nós temos na liderança de pessoas andaram aqui, pessoas que me amavam, pessoas que chegaram, já tiveram gente aqui no meu aniversário que fez vídeo, que vai lá, depois sai daqui falando mal do bispo Daniel. Irmão, do que eu falar aqui, não, porque o bispo falou de mim. Irmão, eu falei de mim, estou falando, queira que eu fale de você. Nós estamos falando para nós. Mas teve que a gente fala assim, não, porque o bispo sabia, eu não sei de nada, eu não gosto nem de conversante do culto, eu chego meio em cima da hora já de propósito, é ou não é? Eu não sei de nada, mas aquele que está me usando aqui agora sabe de tudo. Atenção, não se ofenda comigo, se você se ofender comigo, você não está no espírito, mas eu já vivi isso. Então, eu estou aqui como amigo mais chegado que irmão, dentro dessa visão espiritual. Por isso que eu digo sempre, se a sua causa é o reino, a sua causa é minha causa. Você é das igrejas locais, sabe quando eu chego aí, né? Que saudade que eu estou, imagina. Agora, tem lugar, irmão, eu vou te falar, tem lugares aí que eu passei que deu vontade até de sacudir o pé, bater o pé. Mas eu não desisto de ninguém. Tem lugares que eu voltei depois e vi como Deus operou, porque não se ofenderam com minha postura, porque o amigo verdadeiro, ele fala as verdades, ele é real, ele é verdadeiro com você, ele age no espírito. O apóstolo aqui na página 85 diz assim, a tristeza é que existem muitas semelhanças, dessemelhanças, sem o sabermos e percebermos, percebemos às vezes bem tarde, na página 85, que caímos no engodo, pois o amigo não era aquele que batia nas costas, na hora real, a hora da solidão. Aqui, o salmista fala isso no capítulo 41, versículo 9. Olha o que ele diz. Até o meu amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, cuidado, atenção. Quando se tratar de amigo, tem muito colega, você viu ali, eu trouxe por causa daquela ênfase, eu nem consigo gritar tanto daquele jeito, né? Graças a Deus que assim minhas cordas vocais são mais poupadas, mas você veja como é que o homem estava enfurecido, que ele levou ali e foi tudo verdade, a diferença de colega para amigo. Veja João capítulo 15, versículo 14, olha, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, ou seja, o amigo atende o outro. Mateus 16, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Está falando do amigo, que é aquele amigo só do interesse, o colega, que ele falou lá, que também é com relação à vida espiritual. Então, é o eixo que você tem que pegar. Os seus amigos têm que ser aqueles que se submetem mesmo a Deus. Para ser meu amigo, desculpe, tem que ser amigo de Deus. Você está entendendo? Para ser meu amigo, tem que ser amigo de Deus. Para ser meu amigo, tem que ser amigo do apóstolo Miguel Ângelo. Para ser meu amigo, tem que ser amigo da família apostólica. Para ser meu amigo, tem que ser amigo da graça de Deus. O amigo, ele é verdadeiro. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de lealdade, de afinidade, de cumplicidade, de apoio e suporte. É isso que se espera de um amigo. E a palavra-chave aqui é, diga comigo, reciprocidade e cumplicidade. São os maiores sinais do amigo mais chegado que o irmão. Daquele que é espiritual, sempre com aquela humildade, ele nunca é soberbo com o amigo, ele nunca se exalta, ele nunca se exaspera, ele age com amor, ele está sempre fazendo por menos, ele sempre tem uma desculpa boa para o amigo, ele não fala mal. E outra coisa,
Ele nem quer que fale mal do amigo. Se uma pessoa ficar falando mal de alguém com você e você ficar dando muito ouvido, você não está sendo amigo da outra pessoa. Você tem que fazer parar. E outra coisa, sabe, ele nem leva. Você viu que nós lemos agora há pouco, não traz o assunto à baila, quando estávamos falando lá do amigo lá de Provérbios, não foi? Não traz o assunto à baila. Se ele puder, sabe, deixar o amigo sem ter aquele sofrimento, ele até deixa. Às vezes ele precisa falar para alertar. Às vezes é importante. Ele fala até para alertar, mas ele nem diz o nome da pessoa que falou, que é para não, sabe, para não criar uma questão de, sabe, de raiz de amargura, não afetar. Então, ele vai delineando a coisa, ele vai protegendo. O amigo mais chegado que o irmão, ele protege, mas ele diz a verdade. Quando tem que dizer a verdade, ele diz a verdade. Olha, amados, a verdade dói. A verdade dói, mas também cura. A verdade vai lá na ferida. A máscara é a mentira mascara, a mentira esconde, a mentira bota um band-aid em cima sem o remédio. Sabe? A verdade, ela bota lá, no nosso tempo era metiolate, lembra? Agora criaram outro negócio aí que arde menos, mas eu não faço muita fé não, gostava quando ardia, que minha mãe falava que curava, o troço queimava, mas daí a pouco tu não sentia, acho que doía tanto que tu não sentia mais nada, não é verdade? É assim a verdade. Sabe? Então o amigo é verdadeiro, ele respeita com humildade, com H, não é a falsa humildade não, mas também com a verdade. Ele sabe o jeitinho de trazer a verdade para o amigo, sabe, sem ser crítico, sem ser destrutivo, porque também a pessoa que não gosta de você, ela só te critica o tempo todo e ela te cansa. Se você tentar agradar a quem é crítico, destrutivo, a quem está na carne, você morre e nunca agrada. Cuidado, é por isso que eu sempre digo, eu não me preocupo com os carnais, senão nem vou ter tempo para os espirituais. Porque tem muita gente que pensa que Jesus, quando virou as mesas lá no pessoal que estava fazendo negócio na sinagoga, Jesus estava na carne. Não, Jesus estava no espírito. Ele só estava sendo verdadeiro. Ele estava sendo contundente. Ele estava sendo conforme tem que ser. Ele estava sendo primeiro amigo de Deus. Irmão, estou aqui no altar primeiro amigo de Deus. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Há poucos dias eu conversava com uma das nossas bispas aqui sobre uma situação. E eu disse, olha, para essa situação eu vou continuar dando atenção, conselho não dou mais. Sobre determinada situação. Eu disse, olha, ok, eis-me aqui para amar, interceder e ensinar, mas para esta situação eu vou dar atenção, conselho não dou mais, já dei todos. A pessoa não segue. Eu preciso continuar. Você está entendendo, irmão? Amado do meu coração, serva do Deus Altíssimo. Tem que ser assim. Romanos 12:2 diz que tem que haver uma transformação pela renovação da nossa mente. Não vos conformeis, não é conforme esse mundo, não é do jeito do mundo. Tem que ser espiritual. Tem que renovar a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 João capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz assim, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras. Então, você tem que ser radical naquilo que Deus te mostra no eixo espiritual da fé, para você ser barro nas mãos do oleiro, e você tem que ter atenção. Quem é herege, quem fala contra Deus, quem fala contra o apóstolo Miguel Ângelo, quem fala contra esse ministério, não merece a nossa amizade, não é para estar na nossa casa, não é para comer o nosso pão. Cuidado aí, ó, gente aí pela internet, é assim que começa. São os famosos, como o apóstolo Miguel Ângelo diz, bolo de laranja. Vem na minha casa que eu vou fazer um bolo, é realmente uma delícia, né? E pega a pessoa no bolo de laranja. Quem quiser trazer um para mim, pode fazer, viu, que eu amo bolo de laranja. Mas começa a chamar em casa para comer um bolo de laranja, daí, meu irmão, é falar mal de um, fala mal do outro, fala mal, acaba falando mal de si mesmo e daqui a pouco sai da igreja. Então,
Tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado. Aqui na página 89, o apóstolo cita, né, João 10, 28, ele diz, quem é de Deus, né? Não estou falando de salvação, aqui na página 89, não estamos falando de salvação aqui. O salvo é salvo, agora no meio dos salvos nós vamos ter que fazer essa peneirada. É no meio do feijão. Quem está obediente, quem está no Espírito, quem não está, meu irmão, eu tenho explicado aqui. São 3 tipos de famílias que nós temos nessa terra. A família da nossa árvore genealógica, que tem a nossa genética, que todos nós temos, a célula máter, aquela questão toda. A família espiritual, que são os salvos, os 2/3. São os salvos. Ok, são família espiritual. E a família da fé. Eu não coloquei aí, mas você pode fazer remissão. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz, fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. São aqueles, doutora Valéria, tem que ter muito cuidado, que às vezes a gente acaba se perdendo, porque segue alguém que aparentemente tem muita graça, cheio de graça, mas não, ele escorrega na doutrina. Cuidado, atenção. Às vezes tem muitas formações, mas não está preparado para nos aconselhar na doutrina. Aliás, eu não me submeto a ninguém que não... Desculpe, você está sendo parcial. Desculpe, eu sou parcial, eu sou radical, eu não me submeto a ninguém que não tenha a revelação da graça de Deus. Me submeto às leis, claro, né? Aquelas que não são, ordem estúpida, absurda, a gente não cumpre, né? Aquelas que não são absurdas, é claro, eu tenho as minhas leis próprias, graças a Deus, dentro da palavra, mas no que tange a vida espiritual, para a minha vida, para o meu viver, para a minha intimidade, para meus conselheiros, irmão, tem que ter a revelação da graça de Deus. Tem que seguir a revelação da graça de Deus. Deixa eu consertar mais isso aqui, porque tem gente que às vezes tem, e Paulo diz aos Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Estou na página 90, a última página do livro, Romanos 12, de 9 a 21, vou ler rápido, hein? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo-vos em honra uns aos outros. Amor fraternal, amor de amigo mais chegado que irmão. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, humilde, lembra da humildade? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos da família da fé. Está vendo a conexão aí com o capítulo que eu acabei de falar para vocês de Gálatas 6:10? Então, se possível, eu faço a minha parte. Quanto depender de vós, o quanto, não é quando, tem gente que lê errado, é o quanto depender de vós. Tem de paz com todos os homens. Isso é versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, tá bom? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Para um pouquinho nesse versículo, quando você não retribui o mal, às vezes você desabafa com um amigo ou com outro e tal, mas você não retribui o mal. Ele diz, a mim pertence a vingança. A ira que ele está falando aí, para você dar lugar, não é a sua não, a sua o sol não pode se pôr, você fica irado, mas o sol não tem que se pôr sobre a sua ira, não vira raios de amargura, você não pode dar lugar à ira. Essa ira é a ira de Deus, é a ira de Deus. Quando ele diz, se você não vinga, você dá lugar à ira de Deus, ou seja, a justiça de Deus sobre a vida da pessoa, deixa na mão de Deus.
Porque, por isso está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A pessoa vai ficar, caramba, eu só fiz o mal e aquela pessoa ali. Não é honrar, é fazer o bem, não é colocar a pessoa no estandarte, não é ficar falando mentiras sobre a pessoa, mas também não vai odiar. Sabe o que é amar? Lembra que antigamente vinha escrito um bonequinho, dizia assim, o que é amar, né? Não, amaré. O nome do bonequinho era Amaré. Eles estavam lançando a ideologia de gênero, que o bonequinho não tinha sexo, se você perceber isso aí. Então não tem nada a ver com isso que eu vou te dizer. Mas eu vou te dizer o que é amar. Amar é, daqui por diante, se quiser coloque um Bai Bispo Daniel, para você honrar quem merece honra, e diga, amar é não odiar. Pronto. Quem ama é incapaz de desejar a queda do outro, de rir quando o outro tropeça. Sabe, contei para vocês, minha sogra, deixa a sogra para lá, né? Não pode fazer essas coisas. A sogra deu a cabeçada, eu olhei, ela estava rindo, eu falei, oh meu Deus, não pode, né? Não pode rir, não pode desejar o mal do próximo, não pode, não é porque não pode, porque a pessoa não consegue, porque a pessoa é do bem, e você vai percebendo essas coisas na vida da pessoa. Se você for lá ver, você precisa ver minha sogra, ela sai da janela, um jardim que eu preparei, lindo, ela ainda diz, olha a minha rosa, a minha flor, eu falo, tua nada, né, mas é uma alegria, que bênção, você já pensou? Se eu deixasse ali uma lata d'água na cabeça, para dar dengue, para pegar, tem gente que faz isso, irmão, tem gente que mata, não é verdade? Mata pai, mata filho, mata irmão, mata sobrinho, mata mãe, imagine a sogra. Está entendendo? Às vezes eu falo, amor, tem que tomar cuidado, eu coloco logo o corrimão, eu falo que se acontece um acidente aqui, ninguém vai acreditar que foi sem querer, não é verdade? Eu cuido, eu protejo, irmão. Jesus mandou amar até o inimigo. Agora que eu não vou terminar mesmo. 1 minuto. Que essa é a conclusão. Não precisa colocar nada disso no resumo, tá, Cláudio? Tem que cortar tudo isso, né, Jorge? Não, claro que não. Estou brincando, estou sendo verdadeiro, estou entre amigos. O que eu digo para você é que tem que ser e fazer o bem. Esse capítulo 12 de Romanos, todo o capítulo, é um capítulo para uma reunião ministerial. Todo ele ensina o comportamento de irmãos em Cristo. Então, amar é não odiar. O que é honrar? O amigo mais chegado, ele ama porque ama todo o tempo, mas ele honra porque ele é mais chegado que o irmão. Agora vem aqui, Paulo diz, pagai a todos o que lhe é devido, o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O amigo não deve nada, ele não pode dever a honra, ele é uma pessoa verdadeira, então se ele é amigo, ele vai honrar, mereceu honra, tem que honrar. Aí o 8 ele explica o amor, ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Diz a síntese, né? Diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Ele está dizendo, nada disso que seria mal contra o outro, a pessoa não faz, porque ela ama. Quem ama não odeia. Essas pessoas que fazem isso, odeiam o outro. Ele diz, tudo nessa palavra se resume, amarás o próximo como a ti mesmo. E o 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí eu encerro o Gênesis, que é o maior mandamento, 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, vai para a terra, sair da carne para o espírito. Farei uma grande nação, a graça de Deus. Lei é carne, terra, parentela é carne, sair e ir para onde Deus manda é ir para o eixo espiritual. O barro nas mãos do oleiro, no espírito. Ele diz, eu vou fazer uma grande nação, ele diz, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome.
E qual é o mandamento no Espírito? Ser tu uma bênção. Você é bênção? É. O resto, a vingança, a ira é com Deus. Olha o 3, não terminou não. Termina agora. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações. Amigos mais chegados que irmãos. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Você tem direito. Escolha no Espírito, que os amigos mais chegados que irmãos, Deus já escolheu para você. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas para sempre. E aqueles que viverão a bênção da amizade, digam amém. Deus, o nosso Criador, mostrou o seu amor por todos nós. Eu jamais podia crer, ou mesmo imaginar, em ter você como irmãos, família em Deus. Sou tão feliz por ver você andar assim. Um dia tudo passará, mas o amor nos levará para o céu de luz, vencendo dores e aflições. Deus vive em nossos corações.